Afinal, o que é esse Business English e o que de fato eu preciso aprender em termos de Business English? Ele é muito diferente do inglês técnico que a gente vê muitas vezes que engenheiros aprendem, que pessoal de TI ou pessoal de uma área mais científica, como das farmacêuticas, usam. Esse inglês é um inglês técnico ou instrumental, é o inglês técnico de uma área específica. O Business English, ele trata do negócio dessas empresas. Por mais técnico que seja o trabalho realizado dentro da empresa, existem setores administrativos. Ou seja, existe a gestão da empresa, existe a parte comercial, a parte estratégica, de recursos humanos, de marketing, de comunicação, financeiro e tantas outras. O Business English, ele é o inglês que você precisa tanto para falar de todos esses aspectos do negócio, como para contextualizar a sua função técnica no negócio da empresa como um todo. Então, essa é a diferença entre o inglês mais técnico e o Business English. Mas quando a gente vê materiais de Business English, muitas vezes nos deparamos com materiais, livros excelentes que ensinam Business English, mas que tratam de temas muito macro, como economia, relações internacionais, governança, etc. Tudo isso é excelente, mas eu sei que o Business English que vai fazer diferença para você no seu dia a dia é exatamente aquele que você vai usar para desempenhar suas funções. Ou seja, se você trabalha num projeto, você vai ter que saber apresentar esse projeto, falar dos vários aspectos dele. Se você vai apresentar um produto ou um serviço, você precisa ser capaz de fazer isso muito bem, num inglês que faça sentido para quem está ouvindo e não num português traduzido, ok? E o Business English ajuda você com isso. Então você precisa fazer apresentações, seja de um projeto, de um produto, de um serviço, de uma ideia, de uma estratégia, de um plano. Isso é feito com Business English. Você precisa ter interações, seja one-on-one, um a um, geralmente quando você reporta para um chefe estrangeiro, isso acontece, e às vezes você tem reuniões com clientes, com fornecedores, com pessoas com quem você está fazendo uma parceria tecnológica ou científica, ou mesmo de negócios. Então, essas reuniões, seja one-on-one, seja em grupo, são situações nas quais você precisa de Business English, por mais técnica que seja a sua área, ou se a sua área for mais de gestão comercial estratégica ligada à administração da empresa, mais ainda você vai precisar se aprofundar em Business English. E por onde você começa a buscar conteúdo, a melhorar o seu Business English? Eu acredito que é muito importante que você saiba falar da sua empresa, do seu negócio e do seu mercado, ok? Porque isso vai ampliar o seu conhecimento em inglês de forma autêntica de tudo que você precisa para comunicar, das coisas mais pontuais e específicas até as mais amplas, como uma visão de negócio e de mercado. E se você pretende, independente da área em que você atue, ir em frente, ter uma carreira ou levar o seu negócio para um outro nível, você precisa dessa visão de mercado muito ampla. Então, aprenda sobre o seu negócio em inglês. Não traduza, aprenda em inglês. Então, busque materiais, busque conteúdo que vai te dar esse conhecimento. Tem muitos vídeos aí. Por onde você começa? Entendendo um pouco melhor sobre o seu mercado. Então vamos para o macro, mas para o macro que faz sentido para você. Em que mercado a sua empresa está? Qual é o segmento? Quais são os grandes players internacionais desse mercado? Ok? Quem são os grandes players
quem são os gestores desses grandes players. Procura vídeos, essas pessoas dão entrevistas, essas pessoas falam do negócio delas em inglês. Dentre esses grandes players, o que aconteceu nos últimos 30 anos no seu mercado? Quais foram os eventos que moldaram o mercado e essas empresas do jeito que elas estão hoje? Você também precisa saber falar disso, precisa saber disso em inglês. Além dos grandes players e dos eventos, quais são as tendências? O que está acontecendo no mercado agora e para onde ele está indo nos próximos 2, 3 anos? Visão de curto prazo, tá? Quais são as tendências de mercado? Aprenda isso em inglês, busque isso e aprenda isso em inglês. E inovação, o que está sendo feito, se é que alguém está fazendo, porque tem muitas empresas que esperam a água subir, né? Mas tem outras que tomam iniciativa e vão inovar. O que está sendo feito em termos de inovação na sua área? Busque saber o que está sendo feito de inovação e quais são as tecnologias que vão impactar o seu mercado como um todo e depois, numa escala menor, o seu negócio nos próximos anos, porque a inteligência artificial, o aprendizado de máquina e a ciência de dados estão aí para revolucionar absolutamente todas as áreas de negócio. É para isso que essas áreas existem, ok? Então, procure saber como a inovação vai impactar o seu mercado, como já está impactando e como vai continuar a impactar. Tudo isso vai te dar uma grande visão de mundo. Então, esse é o macro, os grandes players, os grandes movimentos, as tendências e a inovação. E o que você pode fazer num aspecto mais específico? Você pode entender exatamente onde a sua empresa, a empresa onde você atua, se enquadra. Às vezes é uma empresa multinacional, então comece a consumir materiais, conteúdo dos sites globais da sua empresa. Entenda como falar da sua empresa em inglês, como falar do seu segmento em inglês, como é que a sua empresa se coloca, como é que ela fala daquilo que ela faz em inglês original, autêntico. Se não é o seu caso, então procure empresas similares às suas em outros países e veja como é que elas se descrevem a si e ao mercado onde elas atuam. Esse vocabulário é essencial para você saber falar do seu negócio. Não fique adivinhando, não fique traduzindo, porque fica uma coisa sem graça, insípida e irrelevante. É uma coisa que não faz sentido para quem está escutando. Por quê? Porque as empresas do seu segmento, elas têm um léxico, um vocabulário específico. Elas se colocam no mercado mais ou menos com uma linguagem parecida, meio que padronizada. Então, aprenda essa maneira de descrever a sua empresa e o seu negócio, porque quando você for falar disso, vai fazer mais sentido para quem está te ouvindo. Então, nós fomos do micro, ou seja, a sua atuação falando de um produto, de um projeto, de um serviço, de uma estratégia, até o macro, o seu mercado, os grandes players, tendências, etc. E como a sua empresa se posiciona e a linguagem usada para descrever o seu negócio e a empresa. Se você começar a consumir materiais disso daí, já vai ser muita coisa, porque você vai aprender a falar da sua área e do negócio da sua área. Aprenda a falar de liderança, de estratégia, de pessoas em Business English, em inglês de negócio. Cada vez que você procurar desenvolvimento pessoal, desenvolvimento de carreira, ao invés de consumir materiais em português, procure consumir materiais em inglês. Você vai ver como isso vai ampliar muito, muito, muito o seu conhecimento, porque os materiais de inglês são mais abundantes, são mais relevantes e são mais atualizados. Essa é a realidade, ok? Isso vai te ajudar muito a contextualizar o que você faz e a mostrar que você
sabe do que você está falando, que você está preparado para ir para o próximo nível na sua carreira e no seu negócio. Gostou dessas dicas de Business English que eu dei para você? Então, deixe o seu comentário aqui. Você já consome conteúdos em inglês para sua área ou para o desenvolvimento da sua carreira? Você procura aprender as coisas mais em inglês do que em português porque você sente que isso te ajuda? Deixa aí nos comentários.